Olá, bom dia. Cá estamos nós, mais uma manhã de sábado, juntos com você, nesse encontro semanal chamado Café com Bíblia, da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. Estamos juntos aqui para mais um momento de reflexão, de partilha da palavra, de meditar num trecho, né? E nós temos falado durante esse mês sobre relações familiar e falado também sobre mulheres, enfim, né? Estamos em maio, né? Esse é o último sábado de maio, mês da família, e eu quero ler dois versículos do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, que nos diz assim esse trecho. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. Esse texto nos chama a atenção, né, pela maneira objetiva, direta, né, de como determinadas coisas acontecem diante de Deus. Eu lembro que uma das mais belas histórias do escritor argentino Jorge Luis Borges é uma história, é um conto, né? Um conto. Borges era um autor que escrevia contos, né? Pequenos relatos, mas marcantes, né? E ele tem um livro chamado Aleph, e nesse livro ele conta a história do guerreiro e da cativa, né? Esse é um conto que eu já li, já revisitei muitas vezes, porque é uma dessas histórias, né, que impressiona, a história do guerreiro e da cativa. E quando eu lembro da história, do conto do guerreiro e da cativa, eu lembro, me fez chamar a atenção para essa situação aqui que nós temos no segundo livro de Reis, capítulo 5. Né? A história desse homem chamado Naamã, e a história que era um homem famoso, um general, um guerreiro, né? Um homem que ficava à frente de um exército. Então tinha lá, ele próprio era um guerreiro, tinha lá os seus guerreiros, e num dia eles, numa dessas investidas, eles conseguem levar para cá, ele consegue levar para casa uma menina. Uma menina, segundo a tradição, ela teria aí uns 12 anos, mas um adolescente, como a gente diria hoje, né? E essa menina, ela ficou ao serviço, ficou na casa de Naamã, a serviço da mulher de Naamã. E a menina, um dia, vendo aquela situação daquele homem, né, que tinha essa enfermidade terrível para a época, em que a pessoa tinha que ficar isolada e tudo, ela dá esse testemunho, ela dá essa palavra, né? E ela diz, né, que se o senhor dela fosse até a terra dela, se estivesse na presença do profeta que está em Samaria, né, Eliseu, ele seria curado da sua lepra. Veja a forma como essa menina coloca a questão. Aqui a gente destaca primeiro, né, a forma que ela age, a fé, apesar de jovem, que ela tem.
ela conhecia o profeta de Deus, conhecia Eliseu, sabia daquilo que ele fazia, um homem a serviço do Senhor, sabia da forma como Deus o usava e conhecia o Deus do profeta, de Eliseu, que era um Deus, e é um Deus que cura, que é um Deus que restaura, e que é um Deus que não faz acepção de pessoas, mesmo Naamã sendo lá da Síria, sendo de uma outra terra, sendo um estrangeiro, não é? Sendo o senhor dela que havia a levado para casa. Mas mesmo assim ela diz, olha, se ele fosse diante do profeta, ele seria curado. E esse é o testemunho que fica dessa menina. E aí então a gente vê, né, a maneira como o cristão, o crente, ele pode testemunhar em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós estamos aí presentes no mundo para dar testemunhos da nossa fé, para dar testemunho daquele em quem nós cremos, para dizer assim para quem quer que seja, eu sei em quem tenho crido e eu sei que ele é fiel e poderoso para nos curar, para nos libertar, para nos resgatar, para nos salvar. Então, essa fé e essa certeza, essa convicção, ela precisa ser partilhada, ela precisa ser testemunhada. E é o que essa moça faz, essa menina faz na casa lá dos seus senhores, na casa onde ela estava, para onde ela havia sido levada para servir aquela casa. Mas ela diz, olha, não tem enfermidade que o Senhor, por meio do seu profeta, ele não possa curar. Então, ela dá esse testemunho e é uma palavra tão convincente que desencadeia todo o processo de Naamã ir para voltar a Israel, procurar o profeta, né, receber aquela palavra de se banhar 7 vezes no rio e tal, e acabou sendo convencido pelos seus próprios auxiliares para que cumprisse toda a palavra que o profeta havia dado, né, porque ele tinha certa resistência, não é? E no final, qual o final? Ele ficou curado da sua lepra. Ou seja, ele volta curado. Mas quem desencadeou tudo isso foi a palavra de uma menina, de uma jovenzinha, que dá o seu testemunho, dá uma palavra, e essa palavra provoca uma ação que leva à cura daquele general. Então, eu quero nesse sábado deixar esse testemunho com você. Fale e deixe Deus usar você. Dê o seu testemunho e Deus vai usar você para você ser o canal de bênção na vida de pessoas que estão aí ao seu lado, com as quais você está convivendo, seja na sua casa, seja no seu círculo familiar, círculo de amigos. Fale de Jesus, fale do Senhor, e isso vai ser bênção na vida dos outros. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde e que você tenha um sábado abençoado. Um grande abraço e até lá.